Maravilha. Bem-vindos. Estamos aqui juntos numa semana que vai dar início a um próximo mês, novo ciclo daqui a alguns poucos dias. Um mês ligado à energia de Touro, algo muito material, depois de praticamente concluir esse mês com a energia do fogo. E sempre antes do nosso início, nós estamos colocando aqui todo um... Obrigada. Estamos colocando aqui todo um cenário para a gente entender, dentro dessa linguagem energética cósmica, onde é que nós estamos. E, além de ser o início de um novo mês que está ligado a Touro, algo bem ligado à Terra, nós vamos ter lá no céu um eclipse diferente de todos os outros eclipses, um eclipse que normalmente, pelo que eu li, eu não sou uma pessoa que entende profundamente de astrologia convencional, mas parece que só em 3% dos eclipses solares essa condição se apresenta, e aí ele é chamado de um eclipse híbrido. E o que quer dizer isso? Quer dizer que em alguns lugares da Terra, o Sol vai ficar 100%, vai existir uma sombra, e em outros lugares não. Isso vai depender desse ângulo da Terra e o ângulo, né, dessa parte que vai ser obscura pela sombra, a forma que ela vai se manifestar e revelar aqui na Terra. Nós falamos que quando nós estamos falando sobre eclipses solares, nós estamos falando sobre trazer uma força, uma iluminação, algo novo. E como a gente está trabalhando aqui a energia de Áries, e a gente vai ter a presença desse novo, dessa guerra, dessa busca de algo novo, com muita coragem. O ariano é aquele que não tem medo de nada, ele segue. Então, dentro dessa situação de buscar equilíbrio, porque todas as energias, sejam as energias que se manifestam dentro de nós, ou as energias que se manifestam na nossa casa, ou as energias que se manifestam no universo, o que elas estão sempre buscando? Elas sempre trazem uma força, uma frequência X, e ela sempre está em oposição, a gente está no mundo da dualidade, a uma outra ou outras energias diferentes, e sempre uma vai tentando se sobrepor à outra, e nesse processo existe aqui esse conflito, por assim dizer. Às vezes alguns conflitos são positivos, no sentido de que o resultado deles acaba trazendo crescimento, acaba trazendo uma quebra de padrões que deixaram de fazer sentido. Mas isso não muda o fato de que o processo pode trazer para nós um sofrimento. Porque o próprio processo de crescimento é um processo de ganhar, adquirir sabedoria através da vivência e, ao mesmo tempo, não só se decepcionar com alguns desencantamentos, né? Existem coisas que são encantadoras na nossa inocência, mas que, através da sabedoria, elas talvez não aparentam ser tão coloridas. Mas isso não quer dizer que a gente não possa encontrar ainda coisas coloridas e que o sofrimento não possa ser transformado em alegria. Por quê? O nosso Criador, como ele é paciente, porque veja bem, a gente recebe tanto.
Várias vezes a gente já falou aqui, os milagres estão em volta de nós, só basta a gente conseguir enxergar. E tanto a gente já aprendeu, e infelizmente a gente ainda assim continua, infelizmente, repetindo coisas que a gente não deveria. Mas quando eu estou falando da paciência, se tudo fosse preto no branco e não existisse a possibilidade da transformação, o Criador já tinha encerrado com tudo. O que ele conta? Que a gente possa transformar. Por quê? Se aquilo que não está certo tivesse que ser destruído, a gente não estava mais aqui. Porque, afinal de contas, nós não somos a perfeição. A gente tem lado que manifesta coisas maravilhosas, mas a gente também tem um lado que muitas vezes acaba fazendo coisas que a gente sabe que não deveria. Esse processo de transformação, de pegar aquilo que é um lado, que a gente pode até pensar, a palavra pecado, a palavra impureza, porque essa está muito ligada à nossa situação da porção dessa semana. Quando a gente pensa no pecado, e a gente pensa na escuridão, e a gente pensa nas sombras, e aí a gente se liga à impureza, nós vamos pensar, vamos trocar um pouco essa palavra, que está relacionada à sujeira. Eu errei, então eu sou uma pessoa que não sou merecedora de amor, porque eu sou uma pessoa pecadora. É como se eu tivesse uma marca, né? Como se existisse algo que me coloca numa condição diferente da outra pessoa que agiu direito. Mas vamos tirar um pouco esse lado do limpo e do sujo. E quando a gente pensa no puro e no impuro, e quando a gente pensa na luz e nas sombras, a gente poderia colocar exatamente um conceito paralelo, no sentido de que o impuro é aquele aonde a luz não está presente, porque existe a sombra. Fica algo que a gente consegue, talvez, sair um pouco daquele julgamento que separa e nos coloca numa posição tanto de uma aceitação interna quanto a uma aceitação do outro. Puro é aquele que está repleto de luz. Impuro é aquele que tem ausência da luz. A pureza ou a não pureza está ligada a esse tuning da presença ou ausência da luz. Nós estamos trabalhando um livro que está ligado ao trabalho do sacerdote. O sacerdote que seria o agente que traria a purificação para aqueles que estavam em condição de impureza. E também aqueles que, na condição de pureza, queriam oferecer um sacrifício, algo em oferenda, por agradecimento às situações que essa pessoa passou, né? E o agradecimento que a gente tem que fazer, né? 25 horas por dia. Então, a oferenda também. Então, o sacerdote, o que ele vai fazer? Ele é aquele que vai no gerador energético na Terra, que seria o templo sagrado ou o tabernáculo. Ele é aquele que entra no tabernáculo e ele consegue fazer essa vibração alcançar todos os lugares. E como a gente falou na semana passada, né, o assunto das palavras. Quando a gente leva as palavras de forma literal, como a gente alcança muito menos sentido e conteúdo. Então, agora, eu vou dizer para vocês que o sumo sacerdote estaria fazendo uma espécie de uma pureza.
uma espécie de uma limpeza para trazer a pureza. E nessa porção, nessa semana, nós estamos lendo 2 porções. Sariá, Metsorá. 2 porções que vão falar sobre uma doença que a gente, quando está lendo os evangelhos, a gente vê essa presença constantemente, que é o assunto dessa palavra lepra, que na meditação eu até trouxe essa doença que nós podemos imaginar que é algo físico, mas se ela está sendo descrita na Torá, e a Torá é um manual com palavras, leis, aconselhamentos de conduta, para eu poder manifestar o meu crescimento no meu recipiente. E essa semana em que eu estou entrando no mês de Touro, onde eu preciso alcançar, porque todo mundo precisa de prosperidade, todo mundo precisa de sustento, todo mundo precisa ter uma vibração de sustento na sua vida, porque afinal de contas nós estamos no mundo físico. Ler esse livro que fala sobre o trabalho do sacerdote em Áries, quer dizer, a gente passou por Pêssar e agora nós vamos entrar na energia de Touro. Não é à toa que nós estamos fazendo a contagem do Homer. Hoje, em especial, nós estamos fazendo a contagem. Nós estamos em Yesod de Gevurah, que é o fundamento e o propósito na minha disciplina. Se a gente já concluiu em várias outras etapas que cada um de nós é um sumo sacerdote e o trabalho do templo é algo que segue nessa semana novamente, se a gente faz a leitura dessas últimas porções e a gente vê como está descrito toda a condição e o trabalho para o sacerdote abater o animal, o que ele vai fazer com o sangue daquele animal. Se tudo isso está presente de novo, só que nessa semana ele vai vir com um conceito a mais, o conceito da disciplina e da força que me leva por esse caminho. Eu tenho uma disciplina, por exemplo, no estudo da Torá. Aqui eu poderia ficar só uma aula só falando sobre fundamento na disciplina. Eu vou tentar, porque realmente trabalhar Gevurah é algo importante dentro de nós. Porque o conceito de julgamento, de disciplina e de força, ele está muito contaminado com negatividade. Muitas vezes, ou digamos, a maioria das vezes a gente pensa em força, a gente pensa em julgamento e a gente pensa em disciplina, a maioria delas sempre levando para um lado negativo. No sentido de que, será que quando eu estou realizando as ações que eu realizo, que fazem parte dos meus hábitos, das minhas ações do cotidiano, eu tenho uma disciplina em agir daquele jeito. Mas essa ação repetida neste padrão disciplinado, o que está trazendo o fundamento para essa ação? Eu querer me tornar um ser iluminado, ou eu faço um ser iluminado, como ser iluminado, eu vou ter mais força, mais energia, vou poder cumprir a missão da minha alma, ou eu faço exatamente a mesma coisa por uma questão de meu Deus,
quando nós estamos cuidando da nossa aparência, quando a gente está cuidando da vaidade. Eu faço por uma questão de vaidade ou eu faço por uma questão de querer ser cada vez mais esse ser que vai encontrar novos padrões positivos, que vai cuidar, porque o nosso corpo é o nosso templo divino. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Até que ponto, estou dando um exemplo, até que ponto eu estou cuidando do meu corpo? Porque eu quero ser essa pessoa iluminada, pura, essa pessoa que carrega menos bagagem, essa pessoa que pode estar fazendo a dieta da pureza. Mas quando encontra uma outra pessoa na frente, ela abre um sorriso e ela cumprimenta, ela olha para o outro e ela tem paciência com aquela pessoa. Ela não está simplesmente agindo de uma forma X porque ela quer ser reconhecida como aquela pessoa disciplinada, correta, elegante. Não. Que essa batalha está dentro de nós. Então, qual é o fundamento da minha disciplina? E qual é o fundamento quando eu digo não para certas situações e vontades? Eu querer evoluir como este ser que quer cada vez ter mais força para entender um pouco mais do planeta, da sua missão, do seu eu mesmo, aonde eu posso melhorar no meu trabalho. Como que a atividade que eu estou fazendo, eu consigo encontrar mais harmonia entre parte do meu ser que já não quer mais ter esse esforço e parte do meu ser que quer ir além do que eu já faço. Eu já cheguei num nível X, mas será que eu ainda posso agregar mais coisas? Qual é o fundamento que está fazendo eu seguir dentro do que eu já faço? Então, isso é porque a prosperidade vem quando eu estou num fluxo, que é o fluxo de um cano, não é o fluxo de um vaso. Essa é a palavra que a gente usa muito no nosso estudo da Cabala. O vaso, por maior que ele seja, a gente quer ampliar ele cada vez mais. Mas o vaso, por maior que ele seja, como aqui é o mundo físico, quando eu olho para fora, eu sempre vou ver algo maior do que o meu vaso. Porque tudo é maior. Então, eu posso achar que eu já sou gigante, mas eu sempre vou olhar para fora e quando eu fizer a comparação, eu vou encontrar alguma coisa ainda maior. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso usar dessa comparação para tentar crescer mais. E esse é o ego positivo, esse é o julgamento positivo, essa é a boa disciplina, essa é a boa busca, esse é o bom fundamento. Eu estou vendo e eu quero ir além. Pronto, então ele me deu um movimento, ele me deu um estímulo para eu seguir em frente. Eu não estou parado. Mesmo que eu olhe, eu sigo. E aí o que eu estou fazendo? Com que este vaso não seja um recipiente que já está cheio. Porque o que é o importante? A gente não ser o fim da linha. Que fala sobre essa doença que é a lepra. Talvez, se vocês não lembram, dos estudos de anos anteriores, a gente sabe que essa lepra está ligada a uma ação que chega a ser um vício para nós, que infelizmente, se ela não desse prazer para nós, a gente não repetiria. A gente, infelizmente, além de ser viciado nela, a gente sente prazer, que é falar do outro. Eu não estou nem colocando aqui no padrão de estar fazendo algum tipo de... Não estou falando nem de lashon hará, hein? Eu não estou falando de... Eu não estou falando de falar mal, de denegrir o outro, de... Estou simplesmente falando de falar do outro. A gente faz isso 1000 vezes por dia. 1000 vezes por dia. E
quando eu ainda falo palavras que ferem a imagem do outro, aí é quase um assassinato. Essa doença, essa lepra, é uma doença espiritual. É algo que está fora aqui de algo físico. Ela foi traduzida como lepra, e a gente poderia até dizer, se ela fosse realmente algo físico mesmo, que infelizmente a humanidade é uma humanidade de pessoas leprosas, quase que na maioria. Mas essa é uma doença que tem um caráter espiritual. Lá no passado, quando as pessoas tinham uma conexão muito maior do que a nossa, pode até ser que essa doença, pelo menos é o que está escrito na Torá, que essa doença se manifestava e era visível enxergar. Aquela pessoa que tinha essa lepra, ela tinha que ficar afastada do acampamento, como que numa quarentena. E a única pessoa que podia tratar dela e cuidar dela e fazer todo um processo para que ela se recuperasse era o sumo sacerdote. E mesmo depois dela ter ficado afastada, né, ela também precisava cortar o cabelo, a lepra podia ir para suas roupas, tinha que fazer o mikve, toda uma condição ela precisava passar. E aí eu vou dizer para vocês, que coisa mais cruel pensar, se hoje em dia a gente pensa em bullying, imagina aquela pessoa que fazia a motzi ra, o mal da boca, usava mal a boca. Imagina a vergonha. Imagine a vergonha. Parece algo assim bastante cruel. Bastante cruel. Agora vamos tentar ver como é que o nosso ser espiritual funciona para entender isso além da parte literal dessas palavras. Porque é só entendendo aquilo que não é literal que a gente vai conseguir agregar nesse processo de cura. E nós vamos falar aqui sobre algo que está ligado a uma imagem divina, que se chama Tselem. Tselem. Quando a gente volta para a porção dessa semana e a gente pensa na lepra, eu aqui dei o exemplo para vocês, tomando em consideração uma relação sexual e o nascimento de um ser. E vocês aqui estão vendo todas as ramificações. A gente pode levar isso para uma dimensão, outra, e pensar agora, olhando de cima para baixo, que aquele recipiente que vai ter um pensamento, que vai ser a causa de uma ação. Então, essa mulher, que a gente sabe que mulher não se insemina, não se dá semente, ela precisa ter uma união. Mas como recipiente, aquele que recebe, como todos nós, homens e mulheres, sendo recipientes divinos e sagrados que estão aqui para fazer um processo de transformação, ninguém está aqui para destruir o outro porque o outro é impuro. Ninguém está aqui para destruir
ou para se colocar em sofrimento porque é impuro. Não, nós estamos aqui para transformar a parte divina e sagrada impura, para tirar a lama, para tirar a sujeira. Então, se eu uso esse mesmo exemplo da concepção de um ser, na concepção de uma ideia que vai virar uma ação, quando eu estou cuidando do meu pensamento, quando eu estou aqui fazendo a contagem do Homer, quando eu estou aqui na aula de Cabala me questionando o tempo todo, quando eu entro na porção semanal e estou vendo, escutar falar desse sacerdote, eu consigo pensar que eu tenho que aplicar coisas práticas de todos esses assuntos, porque esses assuntos não estão ali de forma aleatória. O que é que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer lá em cima um match que vai criar a ação perfeita, a melhor ação, que eu vou colher o melhor fruto. Mas por quê? Porque esse tselem, essa imagem, eu tenho a imagem que está pura, porque ela está cheia de luz. Vamos mudar. Eu adoraria ter aprendido esse assunto quando eu era jovem. Porque, quem sabe, eu teria feito muitas coisas diferentes. Quem sabe, hoje, o nosso mundo, quando as pessoas tomarem consciência da responsabilidade que elas têm, elas vão entender as coisas de uma forma diferente. E a criação vai ser diferente. Naquela data da porção, quando tinha muito menos casca, quando a pessoa pensava e falava do outro e aparecia a mancha, naquele mesmo momento era possível pegar a pessoa, colocar ela na quarentena, a pessoa ia passar por uma vergonha, a pessoa ia repensar o porquê que ela estava fazendo o que ela estava fazendo antes que aquilo voltasse a acontecer. Ela ia se transformar, ela ia se corrigir, ela ia fazer o processo de techuvá e ela ia mudar. E pronto, ponto final. O que acontece hoje? A quantidade de cascas são tão grandes, que a gente não consegue mais ver a casca, a mancha. Então a gente continua falando e fazendo as besteiras que a gente faz e a gente não vê o efeito, a gente não vê a consequência. Quando eu falei que na criação existem 3 partes que trabalham na criação, e aí o homem, a mulher e a alma que veio do Criador, que é a vida, né? A centelha da vida. O que a nossa cabeça da fragmentação e da divisão pensa, normalmente? Que Deus está lá no céu, que a gente está aqui na terra, que a gente pode pintar e bordar e fazer tudo o que a gente quiser, que a gente paga um preço, eu posso ser a pior pessoa da vida. Eu estou aqui embaixo, ele está lá em cima. Então, eu pago um preço e tudo bem, paciência, né? O fato é que ele não está lá em cima. O fato é que ele está aqui dentro. Então, quando eu estou pintando e bordando e fazendo tudo que eu não deveria fazer, aquela presença divina, que a gente chama de Shekhinah, que é o lado feminino do Criador, que quando vem a Shabat, que a gente quer que ela possa fazer a união com o santo, bendito seja ele, Hakadosh Baruch Hu, esse casamento. Quando eu estou aqui, ela está aqui. Só que quando eu estou me afundando na lama, ela está se afundando junto comigo. Quando eu estou fazendo uma transformação, quando eu estou fazendo uma criação,
Eu não estou criando e transformando e purificando só eu. Eu estou purificando ela também. A gente não está separado de nada. Então, eu preciso ter essa responsabilidade, eu preciso entender que a minha elevação, ela causa elevação de muitas pessoas. Agora, nós estamos aqui, tudo bem, a gente está aqui, um número X de pessoas que tem uma consciência que elevada, que tem vontade de fazer diferença, que quer transformar e está transformando, com certeza, está transformando. Mas vamos aqui pensar quantos outros nem sabem do que a gente está falando. E também nem querem saber. A gente pode fazer a parte deles? Não, mas a gente pode iluminar muito para que, com o tempo, exista aqui um balanço que cada um vai fazer aquela situação que a gente fala na Cabala, que a transformação de um muda todo o universo. Muda. A transformação de um muda todo o universo. Falar então da porção dessa semana, que fala sobre essas manchas, fala sobre um isolamento que faz com que a pessoa perceba a sua responsabilidade e o que ela está fazendo com ela mesma. Faz com que a pessoa acorde e perceba os bloqueios que ela está causando para ela mesma. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente quer fazer? A gente quer bloquear os bloqueios. Quem faz o nosso estudo, quem traz a espiritualidade, a sabedoria da Torá, o estudo do Zohar, para a vida prática, ela não está desbloqueando simplesmente. Ela está bloqueando um bloqueio de se apresentar, porque ela, de forma ativa, está trazendo a luz que faz esse cano nunca estar entupido. Tá bom? Bom, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Até sexta-feira, acendendo as velas da Shabbat. Quando você estiver assistindo parte aqui dessa aula, se você puder se inscrever no canal, deixar um like também ou algum comentário, eu vou estar vendo todos e vou ficar muito feliz. Shalom. E Rodestov. E na quinta-feira, às 19 horas, eu vou estar numa live no Instagram com o Rabino Rosh Kodesh de Iyar. Obrigada.